Bom dia a todos. Mais uma aula de matemática, mais uma aula de geometria. Dessa vez, geometria espacial. Então, hoje é a primeira aula de geometria espacial. E aí vocês vão ver o quanto foram úteis as aulas de geometria plana. Aula da apostila de geometria espacial. 9 páginas, 38 questões. Esses slides, eles seguem a minha apostila de geometria espacial. Uma apostila em PDF de 9 páginas, 38 questões. Embaixo é a apostila. A apostila é importante para poder fazer os exercícios, rever os exemplos, os conteúdos, etc. Um sumário, para a gente saber o que a gente vai estudar em geometria espacial. Capítulo 1, prisma. No capítulo 1, a definição de prisma, elementos do prisma, prisma reto e prisma oblíquo, prisma regular, cálculo das características. O que é cálculo das características? Área lateral, área da base, área total, volume. Também vamos estudar ainda em prisma. Prismas especiais, paralelepípedo, área e volume de paralelepípedo, cubo, área e volume de cubo. No capítulo 2, cilindro circular. Aí vamos estudar a definição de cilindro, elementos do cilindro, cilindro circular reto, cálculo das características, que é a área lateral, área da base, área total e volume. Esse sumário é sumário da apostila. Logo no início da apostila, também botei um sumário como esse. Enfim, né? Então, para vocês saberem de antemão o que nós vamos estudar, todo o conteúdo tópico a tópico dessa apostila. Quando a gente terminar essa apostila, a gente vai para a apostila 2. Essa apostila eu chamo de apostila de geometria espacial 1, que estuda prisma e cilindro. E na apostila de geometria espacial 2, a gente dá continuidade, cone, pirâmide e outros sólidos. E aí começa mesmo o estudo do prisma, né? Alguns prismas aqui embaixo, olha, já de antemão, já dá para perceber que são sólidos. É como se fosse, assim, por assim dizer, caixas, por assim dizer, tá? Para estar numa linguagem mais próxima do aluno, mais do cotidiano, né? Como se fosse caixas, olha, aqui embaixo, ó. Como se fosse caixas, tá? Então, falar em prisma é falar em sólidos, como caixas. Não é falar em figuras planas, simplesmente. Triângulo, quadrado, retângulo. Não, é falar em objetos sólidos, como caixas, como essas que vocês estão vendo aqui embaixo. Não é apenas superfície, tá? Mas são objetos inteiros, que têm laterais, que a gente chama de faces, caixas têm tampa e tem fundo, que a gente chama de bases. Então, entendam como um sólido, como uma caixa, por exemplo. Um exemplo de prisma é uma caixa. E não apenas uma superfície, uma figura de superfície. Tu tens uma mesa, então falar em geometria plana é só a superfície da mesa. Só a superfície, que pode ser um retângulo, pode ser um quadrado, uma mesa de superfície retangular, uma mesa de superfície quadrada. Tá, isso é geometria plana. Mas quando tu fala de toda a mesa, não só a superfície da mesa, mas envolvendo as pernas da mesa, toda a mesa, aí a gente diz que está se falando de todo sólido, aí já envolve geometria espacial. Geometria espacial. Mesma coisa, está no teu quarto. Se tu fala só do piso do quarto, só o piso, só a superfície do piso, é geometria plana. Agora, se tu fala de todo o quarto, o piso, as paredes, o teto, aí já é geometria espacial. Só o piso do quarto é geometria plana. Todo o quarto, envolvendo o piso também, mas as paredes, o teto, aí tu já está falando do sólido. Todo o quarto é um sólido. Aí já é geometria espacial. Essa é a diferença entre geometria plana e geometria espacial. Geometria plana estuda superfícies. No quarto, apenas o piso. Geometria espacial estuda todo o sólido. Então, no quarto, é todo o quarto, com piso, paredes e teto. Envolve todo o sólido. E aí, aqui embaixo, eu coloquei já de antemão, falando em prisma, alguns sólidos que nós vamos estudar, para vocês terem essa
enfim, já de início essa noção do que é geometria espacial. E aí, ó, entra na definição. Denomina-se prisma a todo sólido geométrico. Olha, acabei de falar isso, ó, sólido geométrico. Ó. Então, a gente não vai se limitar a figuras planas. Figuras planas é geometria plana. A gente vai estudar em geometria espacial sólidos geométricos. Então, é como se isso bem aqui ao lado, olha, fosse uma caixa, por assim dizer. A gente vai estudar qual o nome desse sólido geométrico. Mas, de antemão, como se fosse uma caixa. Então, um sólido geométrico limitado por dois polígonos congruentes e paralelos, denominados bases do prisma. Dois polígonos congruentes, limitado por dois polígonos congruentes. Olha aí, ó, são esses dois polígonos de azul. São dois polígonos congruentes, porque polígonos, vamos dizer assim, essa caixa tem uma tampa, bem aqui em cima, ó, tem uma tampa, está de azul. E tem o fundo de azul também. Então, a tampa e o fundo está de azul nessa caixa. Uma caixa torta, digamos assim, né? Então, essa tampa e esse fundo dessa caixa torta, que são os polígonos congruentes. E por que são congruentes? Porque, se bem aqui, o lado dessa caixa aqui, ó, na tampa, medir 6 metros aqui, ó, 6 metros, ó, aqui na base, ó, mede também 6 metros, ó, tem a mesma medida. Então, eu falei isso em geometria plana. Congruentes significa mesma medida. Tá? E aí a gente vai sempre estar relembrando os conceitos que a gente tem visto desde geometria plana. Dois polígonos congruentes são polígonos que têm a mesma medida. Essa tampa azul dessa caixa torta, né? E o fundo dela aqui, ó. Então, tanto a tampa quanto o fundo estão na cor azul. São denominados bases. Isso que são as bases do prisma. Ah, então a gente vai chegando nos nomes. Então, o que a gente comumente chama de fundo da caixa e tampa da caixa são chamados bases do prisma. Professor, mas duas bases? É, duas bases. No plural mesmo aqui, ó, bases, ó, bases. Então, embaixo é uma base e em cima outra base, ó. Duas bases. Professor, mas base em cima? Sim, eu tenho falado isso também desde a geometria plana. Na matemática, pode ser base embaixo e base em cima, sem problema. Então, pode sim, na matemática, pode ser base embaixo e base em cima. No senso comum, a gente está acostumado a dizer que base é embaixo e só embaixo. Mas na matemática não, pode ser embaixo e pode ser em cima. Então, um prisma tem duas bases, é o que está de azul aí. Uma base embaixo e uma base em cima. Esse polígono das bases, que polígono é esse? Ele fala polígonos da base. Nesse exemplo, essas bases têm uma figura plana, olhando só para o azul. Tem uma figura plana. Que figura plana é essa das bases aqui? A figura azul. Uma figura de 6 lados. Como é o nome dessa figura? Hexágono. Hexágono. Ah, então a gente já pode dar nome para essa caixa. Isso é um prisma hexagonal. Então, nossa caixa já tem um nome. Professor, quer dizer que o que vai determinar o nome do prisma é a figura das bases. É. Então, a gente vai olhar para a base, vai ver que figura plana tem, e aí a gente vai designar o nome desse prisma. Exatamente. Tá? Então, essa caixa é um prisma hexagonal, porque as bases é um hexágono. Pronto. Simples assim. Beleza, então já falamos das bases. As bases são congruentes, têm as mesmas medidas. É um hexágono. As bases são hexágonos. O que mais? O prisma contém faces laterais. Toda caixa, assim como tem o fundo e a tampa, que agora a gente sabe que se chamam bases na matemática, as caixas também têm laterais. E essas laterais, na matemática, são chamadas de faces laterais. A lateral da caixa
Na matemática é chamada de faces laterais. Se essas bases são hexágonos, quantas faces laterais tem esse prisma? Quantas faces? Para vocês verem que uma coisa vai puxando a outra. Se as bases... Também? 6 também, exatamente. Então, vejam, uma coisa vai puxando a outra. Se eu olho para a base e eu vejo que é um hexágono, esse hexágono tem 6 lados. Então, se a base é um hexágono, o hexágono tem 6 lados, esse prisma tem 6 faces laterais. Porque as faces laterais têm que concordar com a base. Se na base é um hexágono, o hexágono tem 6 lados, então esse prisma tem 6 faces laterais. Beleza. Então tem 6 faces laterais. Uma face lateral dessa, ó, só uma face. Agora bora falar de uma face. Só uma face lateral dessa. Estou marcando aqui, ó. Só uma face. Que figura plana é? Só uma face. É uma figura. Que figura plana é? Parece um retângulo, mas não é um retângulo. Que figura plana é? Alguém sabe dizer? É um retângulo torto. Como é o nome desse retângulo torto? Todo mundo tem medo de pronunciar o nome desse retângulo torto. Tá bem aqui, ó. Paralelogramo. Então, o prisma tem bases, que é o que está de azul. E o prisma contém faces laterais. Tá bem aqui, ó. Faces laterais. Que já concluímos que são 6 faces. Haja vista que as bases são hexágonos. E essas faces têm o formato de paralelogramos, ó. Não chegam a ser retângulos. São paralelogramos porque esse prisma, ele é torto. E a gente vai aprender que prisma torto, assim, por assim dizer, né, é chamado prisma oblíquo. Então as faces não são retângulos, são paralelogramos, é o retângulo torto. Beleza, então prisma tem bases, 2 bases, e tem faces laterais. As faces laterais concordam com a base. Se o prisma for torto, for oblíquo, essas faces são paralelogramos. Isso é uma definição, a gente vai aos poucos entrando nas definições matemáticas, nas teorias que são necessárias para depois a gente, enfim, fazer cálculo, etc. Mas isso tem que estar muito claro para quando a gente chegar lá, a gente não ter dúvida o que é base, o que é face. Então, enfim, as primeiras definições vão guardando essas definições. E aí, olha, mais exemplo de prismas. Aqui vocês disseram que as bases são hexágonos, beleza, tá certo. Mas sempre, professor, vai ser hexágonos? Não. Olha aqui, outro prisma. E agora, olhando para esse prisma aqui, olhando para a base dele aqui, a base aqui, ó, embaixo, que figura parece ser? O que vocês acham? Quadrado. Parece ser um quadrado, né? Então, esse prisma é quadrangular. Ah, então vai, conforme a base, vai mudando o nome do prisma. Exatamente, olha. Esse aqui foi prisma hexagonal, porque a base era um hexágono. Esse aqui, aparentemente, é um quadrado, né? Dá para afirmar que é um quadrilátero. A gente não sabe se os lados são iguais. Mas tem 4 lados a base. Então, por ter 4 lados, é chamado prisma quadrangular. Pronto, prisma quadrangular. Mais exemplos de prismas no cotidiano, olha, uma caixa de sapato é um prisma, e a gente vai ver que esse prisma, ele recebe um nome de paralelepípedo. Os dados, olha, também está no nosso cotidiano, a gente vai aprender que esse prisma recebe o nome de cubo. Então, veja, o nosso cotidiano está cercado de prisma, nós estamos cercados de prismas, sem saber que é prisma. O que mais? Olha aí, ó. Exemplos de prismas em edificações urbanas. Então, isso aí é na Avenida Paulista, em São Paulo. Olha de prismas erguidos. Muitos prismas. Cada prédio desse é um prisma. Um ônibus desse aqui, ó, ele é próximo, ele tem um formato próximo de um paralelepípedo. Também é um prisma. Então, eu acho importante contextualizar. Eu acho até minha obrigação contextualizar. Por quê? Porque eu, ao longo da minha carreira como professor, eu já ouvi alguns alunos falando assim, professor,
eu quero fazer arquitetura, eu quero fazer engenharia civil, mas eu não gosto de matemática. Então, complicou. Porque o que o engenheiro civil faz é justamente erguer prismas na cidade. Tá aí, olha. Prédios são prismas. Os arquitetos. Então, se tu não gosta de matemática, tu vai fazer um curso que tu vai conviver todo o tempo com matemática. Todo o tempo. Tá? Então, você tem que pesquisar direito o que você vai fazer, um determinado curso que você vai fazer, que matérias, que ciências estudam mais, né, no dia a dia daquele curso, e depois quando você for ser um profissional. Então, um engenheiro civil, um arquiteto, ele usa muito de cálculo, porque ele ergue prismas na cidade. Um engenheiro mecânico, que trabalha, enfim, com ônibus, ele também usa muito de cálculo. A matemática é uma ferramenta de trabalho dos engenheiros. Então, você tem que ter afinidade, você tem que escolher um curso numa matéria que você tenha mais afinidade, uma ciência que você tenha mais afinidade, tá? Eu falo isso porque também todo ano eu vejo aluno se inscrever em cursos, até passam, e depois desistem. Fazem o primeiro semestre e desistem, trocam de curso, porque vê que não se identificou com aquele curso. Então, enfim, engenharia civil envolve muita matemática. Quem gosta de matemática, olha, uma boa área, engenharia civil, engenharia mecânica. Mais prismas, olha, ainda na Avenida Paulista, um monte de prédios. Olha, o Museu do MASP, em São Paulo, é um paralelepípedo suspenso, olha, enorme, um enorme paralelepípedo. Então, uma obra arquitetônica. Olha só, uma foto mais próxima. Então, vejam quanta matemática tem aí. A foto da Avenida Paulista à noite. Olha, essa antena já se aproxima de uma pirâmide, que é outro sólido geométrico que a gente vai estudar, ó. Uma pirâmide, ó. Mas não é objeto de estudo agora, a gente está estudando os prismas. Mas para vocês verem como as cidades têm matemática. Sem matemática, não haveriam cidades, como São Paulo, como tantas outras cidades não haveriam. Olha essa outra. Essa aí é a capital da Malásia, Kuala Lumpur. Então, aqui, além de prismas, olha, isso aqui é um cilindro, ó, próximo de um cilindro. Também vamos estudar outro sólido geométrico que nós vamos estudar. E também não podia ficar de fora a nossa Belém do Pará. Olha de prismas em Belém. Cada prédio desse é um prisma. Então, Belém também não fica fora para a gente ver exemplos de edificações urbanas que envolvem prisma próximo de nós, na nossa cidade. Né? A gente ter noção do que se trata isso. Olha, mais prédios aqui, ó, tudo são prismas. Aqui, olha, as residências, né, casas normais, e para trás, ó, a cidade vai crescendo em prismas, olha, prédios. E aí entra a verticalização do espaço urbano, né, já entra os professores de geografia nessa análise, nessa discussão. Uma visão geral de Belém, olha, cheio de prismas, ó. Então, uma habilidade que eu nem trabalho, é identificar no cotidiano os conceitos matemáticos. Avenida Almirante Barroso, olha, prisma. A gente vai ver que essa torre aqui, a torre da RBA, são 2 cilindros. Também vamos estudar isso. Os demais aqui são prisma mesmo. Os prédios são prisma. Lá em Coraci, o Hospital Abelardo Santos. O Hospital Abelardo Santos é um grande paralelepípedo. Então, vejam como a gente está cercado de matemática. Se não houvesse matemática, se não houvesse física, não tinha cidade, só isso, não existiria cidade. Enfim, outras coisas, não existiam telecomunicações, não existia energia elétrica, não existia nem civilização, a gente ainda estava nas cavernas, sem exagero nenhum, tá bom? Sem exagero nenhum. Vocês teriam noção da extensão da matemática, também da física, da química, enfim. Prisma em edificações históricas. Então, isso aqui, Vila Farnese, é uma vila da Itália.
aproximadamente a 50 quilômetros a noroeste de Roma. O Palazzo Farnese é uma maciça construção renascentista, edificada em 1550, século XVI. Então, vejam, esse palácio, naquela época, já tinham muito cuidado com a matemática. Então, vejam, isso é um prisma. E olhando para a base aqui, ó, a base em cima aqui, ó, que figura plana é essa na base? O que vocês acham? Pentágono. Pentágono. É um pentágono. Então, isso é um prisma pentagonal. Olha, por essa imagem aqui, ó, dá para ver muito bem, ó, essa aqui embaixo, ó, de cima, ó. É um prisma pentagonal. Então, para vocês verem, na arquitetura antiga, século XVI, né, eles já tinham cuidado com a matemática que eles estavam utilizando. Também na antiguidade, né, as pirâmides do Egito, que a gente vai estudar, quando a gente estudar pirâmides, a gente vai falar um pouquinho sobre elas. Na Grécia Antiga, mas esse aqui é um exemplo de prisma muito bacana, olha. É um prisma pentagonal. Então, nessa época, eles já sabiam o que estavam fazendo. E dentro, olha, um círculo aqui, ó. Né, um círculo que vai constituir um cilindro, ó. Então, para vocês verem, a matemática ela é muito antiga e as edificações históricas antigas já envolviam muita matemática. Exemplo de prisma em prédios de governos. Aí, falando em Pentágono, o Pentágono, nos Estados Unidos. O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, em Virgínia. Washington tem cerca de 600 mil metros quadrados, 5 andares, 2 pisos subterrâneos e 5 corredores em anel por andar. Cerca de 23 mil funcionários militares e civis. Então, dá para ver por essa imagem aqui, ó, o porquê do nome Pentágono. Né? Do alto dá para ver que é uma figura plana, né, a base, ó, de 5 lados. Então é um pentágono. E daí o nome Pentágono. Então, também, de novo, o cuidado que se teve pela matemática em construir um prédio que fosse um pentágono. Enfim, muita matemática envolvida aí. Do alto, assim, ele parece baixo, né? Ele é bem largão e não muito alto, mas essa imagem aqui mostra, olha, a altura dele, olha, em relação aos carros aqui, ó, dá para ver que ele não é tão baixo assim. Então, também os governos, eles usam de arquitetura, usam de muita matemática. Então, todo um contexto para vocês verem a importância da matemática, onde ela é utilizada, onde ela é aplicada, né, é uma ignorância, pessoal, uma pessoa dizer para que serve a matemática. É uma falta de conhecimento, né? É uma pessoa que não foi escolarizada. Então, eu estou mostrando aonde é aplicada a matemática. Se não houvesse matemática, não haveria cidades, não haveriam prédios, a gente ainda estaria nas cavernas. Enfim, fala assim, em civilização tem matemática. Não tem matemática, não tem civilização. Não tem, tá? Então, enfim, para vocês verem a aplicação da matemática, da geometria espacial e especificamente do prisma. Elementos do prisma. E aí, nomenclatura. Tudo tem que ter nomenclatura. Aresta da base. Base, nós já falamos. Base, nós já falamos de base, né? Aqui, ó, a base aqui, ó, base aqui e base aqui, né? As bases do prisma. E aresta da base, professor. Aresta significa lado. Lado da base. Ah, então a aresta da base é esse lado aqui da base, ó. Esse lado aqui, de um lado da base aqui, ó. Um lado da base. Eu tô riscando aqui embaixo, ó. Onde tem esse L bem aqui, ó. É isso. A aresta da base é um lado da base. Então, olha a base. Um lado dessa base é chamado aresta da base. Nomenclatura, porque os textos vão falar, sabendo que a aresta da base mede tanto. Aí você tem que saber. A aresta da base é o lado da base. Então, a aresta da base é o lado do polígono da base. Aresta lateral. Assim como tem a aresta da base, tem a aresta lateral. Então, a lateral, uma face aqui, ó. Uma face. Só uma face aqui, ó. Tem um lado. Esse lado da face
Lzão aqui, ó, é chamado de aresta. Só que aresta da face, aresta lateral. Então, a base tem aresta, a lateral tem aresta. A aresta lateral é o lado de uma face lateral. A aresta lateral é o lado de uma face lateral. Então, pega uma face apenas, o lado dessa face é chamado aresta lateral. Pega a base, um lado dessa base é chamado aresta da base. A aresta da base é o lado da base. A aresta lateral é o lado de uma face, das faces laterais. Altura. A altura é a distância entre os planos da base. Está bem aqui dentro a altura, ó. Então, a altura é essa distância entre as bases aqui, ó. O fundo da caixa, por assim dizer, né? E a tampa da caixa. A altura, ela sempre forma 90 graus com a base. Isso eu já venho falando desde a geometria plana. A altura tem que formar 90 graus com a base. E se não formar, não é altura. Para ser altura, tem que formar 90 graus com a base. A altura, vejam, ela está tracejada aqui, ó. Porque a altura não necessariamente ela faz parte do sólido. Eu posso medir dentro de uma casa, com uma trena, a altura do piso ao teto. Pego a trena, empurro a trena até o teto e eu meço a altura. Terminei de medir, eu fecho a trena. Quer dizer, a altura não faz parte das paredes, não faz parte de nada. Pode ser uma dimensão imaginária, que eu pego uma trena e eu empurro, eu meço a altura, depois eu fecho a trena e acabou. Então, a altura, ela não necessariamente faz parte do sólido. Daí ela está assim, tracejada, ó. É uma distância imaginária. Vértice são as quinas, bem aqui, ó, vértice, ó, bem aqui, ó, vértice. São as quinas aqui, ó, os cantos, digamos assim, ó, as quinas, entre aspas, interseção entre duas arestas da base. Então, são chamados de vértices. Então, nomenclatura para a gente, enfim, a gente saber o nome dos termos. Aresta da base, lado da base, aresta lateral, lado de uma face, a altura, a distância entre as bases, vértices, essas quinas aqui, ó, os encontros das arestas das bases. O que mais? Vamos para frente. Prisma reto e prisma oblíquo. Prisma reto, esse aqui, ó, prisma reto, ó. Dá para ver o seguinte, prisma reto, ele não é torto. Mas aí a gente tem que entrar numa definição matemática. Qual seria a definição matemática? O prisma reto, ele forma um ângulo de 90 graus com a base aqui, ó. Estou marcando aqui, ó. A definição matemática. A aresta, bem aqui, ó, forma 90 graus com a base, ó. E o prisma oblíquo, ele forma um ângulo alfa, bem aqui, ó. E esse ângulo alfa, ele é um ângulo qualquer, que não é 90 graus. Então, prisma reto é todo prisma em que as arestas laterais são perpendiculares, olha aqui essa palavrinha, perpendiculares a cada base. Perpendiculares, professor? Perpendiculares quer dizer forma ângulo de 90 graus. Então, as arestas laterais do prisma reto são perpendiculares a cada base, quer dizer, as arestas laterais formam um ângulo de 90 graus com base. Perpendiculares quer dizer forma um ângulo de 90 graus. E as faces laterais, no caso de um prisma reto, ó, uma face dessa aqui, ó, uma face lateral, que figura é? Só uma face, bem aqui, ó. Uma face lateral de um prisma reto. Que figurinha é? Retângulo? Um retângulo. Então, do fato dele ser reto, da aresta lateral formar 90 graus com a base, uma face lateral, agora sim, é um retângulo. Agora é um retângulo. O oblíquo a gente já viu, agora há pouco, né? Logo no início da aula. Quando o prisma é oblíquo, e aí vamos lá para o prisma oblíquo. O prisma oblíquo agora. O prisma oblíquo, as arestas laterais formam um ângulo alfa. Bem aqui, ó. Um ângulo alfa. Bem aqui, ó. Com cada base, sendo alfa diferente de 90. Então, se a aresta forma ângulo de 90, é prisma reto, ele está reto. Se a aresta forma com a base um ângulo alfa, que não é 90, então ele está inclinado. Então ele é chamado prisma oblíquo. O inclinado é oblíquo, na matemática.
Porque forma um ângulo alfa que não é 90, é diferente de 90, tá bem aqui, ó, é diferente de 90. Então ele fica inclinado, ele fica oblíquo. No senso comum, as pessoas dizem, ele fica torto. É isso, ele fica torto. Se ele fica reto, então ele forma um ângulo de 90 graus com a base. Ele é chamado prisma reto. Se ele fica torto, então ele forma um ângulo alfa com a base. E esse ângulo alfa não é 90, é qualquer valor menos 90. E daí ele fica assim torto. Na matemática, a gente chama oblíquo, prisma oblíquo. E aí no prisma oblíquo, as faces laterais são paralelogramos. E a gente já viu lá na primeira figurinha, ó, uma face lateral dessa aqui, ó, se ele é oblíquo, não é um retângulo, é um paralelogramo. Se é um prisma reto, aí sim, uma face lateral vai ser mesmo um retângulo. Então esse aqui, o prisma reto, a face lateral é retângulo. Esse aqui, o prisma oblíquo, a face lateral é paralelogramo. Então essa é a diferença. E aí, definições teóricas importantes, o Enem pega nessa questão de teoria, muito. Você tem que saber distinguir um prisma reto de um prisma oblíquo. Um prisma reto, você tem que saber o que está na face lateral dele. Se o prisma é reto, a face lateral dele é um retângulo. Se o prisma é oblíquo, a face lateral dele é um paralelogramo. Tá? O Enem gosta disso bastante. O Enem gosta de teoria. Olha aí, mais exemplos de prismas. Prisma reto e prisma oblíquo. Prisma reto, esse primeiro aqui. Prisma oblíquo, esse aqui. Dá para ver que o prisma reto, ó, ele forma aqui, ó, aresta lateral, 90 graus aqui, ó. Beleza? E o prisma oblíquo, né, a aresta lateral vai formar um ângulo qualquer aqui, que não é 90. Então eu vou chamar de alfa. Pronto, alfa. E eu vou dizer que esse alfa é diferente de 90. Então essa é a diferença entre o prisma reto e o prisma oblíquo. A face lateral aqui do prisma reto, ó, é aparentemente um retângulo. Né? Não dá para afirmar que é um quadrado, porque eu teria que ter os números para afirmar que é quadrado. Quadrado tem lados iguais. Não tem número aí, então eu só posso dizer que é um retângulo. E o oblíquo aqui, ó, uma face lateral é um paralelogramo. É um retângulo tortinho, assim, então a gente chama de paralelogramo. Beleza. Então vejam, mesmo que a gente troque o prisma, mas se o prisma for reto, as faces são retângulos. Se o prisma for oblíquo, as faces são paralelogramos. Tanto faz esse, né, um prisma triangular, ou esse, um prisma pentagonal, essa regra não muda. Beleza. Classificação de prisma quanto ao polígono da base. Então a gente já viu que tem prismas hexagonais logo no início. Vimos aquela caixa que era, na base era um quadrado, prisma quadrangular, eu falei. Vimos prisma que tem pentágono, prisma pentagonal. Então pronto. Eu acho que já houve até uma introdução boa disso. Então olha só, esse prisma na base é um triângulo. Aí é chamado prisma triangular. Esse aqui na base, ó, é uma figura de 5 lados. Aqui na base, ó. Então é chamado prisma pentagonal. Esse aqui na base é uma figura de 6 lados, prisma hexagonal. E esse aqui na base é uma figura de 4 lados, então prisma quadrangular. Então pronto, né, eu já falei um pouco disso. O nome dos prismas é conforme a figura da base. Você olha para a base. Na base é um triângulo, prisma triangular. Na base é um pentágono, prisma pentagonal. E assim por diante. Na base é um hexágono, prisma hexagonal. Na base é um quadrilátero, prisma quadrangular. Então a gente já falou sobre isso, só para a gente definir bem as coisas. Prisma regular é todo prisma cuja base é um polígono regular. Aí o que é polígono regular? Está bem aí embaixo, ó, logo embaixo. Polígono regular é aquele que tem todos os lados e ângulos internos de medidas iguais. Então, vamos lá. Esse prisma aqui, esse primeiro aqui, ó, a base é um triângulo. Dá para ver aqui embaixo, ó, a base, né, embaixo ou em cima, tanto faz, são 2 bases. Se eu digo que esse prisma, ele é regular, então esse triângulo aqui na base dele tem que ter lados iguais.
e tem que ter ângulos internos iguais. E aí vem a pergunta para vocês. Que triângulo tem lados iguais e ângulos internos iguais? Que triângulo é esse lá da geometria plana? Triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Então, dizer que o prisma é regular. Se esse prisma, na base dele, tem um triângulo, esse triângulo é triângulo equilátero. Porque é o triângulo equilátero que tem lados iguais e ângulos internos iguais. Vamos para o outro aqui, ó. Se esse do meio aqui é um prisma, e eu digo, esse prisma é regular, e na base é um quadrilátero, né, uma figura plana de 4 lados. Então, que figura plana vai ser essa? Que figura plana de 4 lados tem lados iguais e ângulos internos iguais? Que figura é? Quadrado. É o quadrado. Então, na base é o quadrado. Então, vejam, esse regular, essa palavrinha aqui, regular, ela informa alguma coisa. Não é uma coisa boba. E eu estou falando isso porque isso vai estar nos textos. Sabendo que o prisma triangular, triangular, regular. Aí você já tem que saber que trata-se que na base desse prisma é um triângulo e é um triângulo equilátero. Sabendo que o prisma é um prisma quadrangular regular. Espera aí, regular. Quadrangular, regular. Então, na base, é um quadrado. Porque regular tem que ter lados iguais. E ângulos internos iguais. Tá? Então, é isso que significa. Esse último aqui é um prisma pentagonal. Mas se eu digo que esse prisma ele é regular, então os lados desse pentágono também são iguais. Tá? Então, de novo, definições, conceitos, teoria. Olha, o que a gente já concluiu está escrito aqui, ó. Se esse prisma é regular, esse prisma aqui, o primeiro, se esse prisma triangular é regular, bem aqui, ó, estou marcando aqui, ó, é regular, então a base é um triângulo equilátero. Se esse segundo prisma aqui, o do meio, é quadrangular, na base é uma figura plana de 4 lados, mas se ele é dito regular, então a base é um quadrado. E esse último aqui, esse último prisma, a base dele, a figura é um pentágono, mas se ele é dito regular, é um pentágono de lados iguais. E aí, ó, esse aqui, o primeiro, então vai ser chamado prisma triangular regular. Quer dizer, é um prisma que na base é um triângulo, e esse triângulo é triângulo equilátero. Professor, por que pode ter um prisma que na base não seja um triângulo equilátero? Seja um triângulo qualquer? Pode sim. Vou voltar aqui, olha, bem aqui, ó. Esse prisma aqui, ó, claro, não tem números. Mas aparentemente, o triângulo da base aqui, ó, não é equilátero. Aparentemente, tá? Porque não tem números aí para eu, né, dizer de fato. Mas aparentemente, esse triângulo da base, ele tem lados diferentes. Então, eu só posso chamar ele de prisma triangular. Ele não é regular. Porque os lados desse triângulo não são iguais. Ele é só prisma triangular, apenas. Agora, se esse triângulo tiver lados iguais e ângulos internos iguais, aí ele vai ter esse formato aqui, ó. Ele vai ter esse formato. Aí aqui dá para ver que os lados são iguais, ó, do triângulo. E aí ele é chamado de prisma triangular regular. Então, pode ter, sim, apenas prisma triangular. Só prisma triangular. Se ele for apenas prisma triangular, o triângulo é um triângulo que não é equilátero. Um triângulo qualquer, pode ser um triângulo retângulo, pode ser um triângulo isósceles, qualquer triângulo. Tá? Se ele for chamado de prisma triangular. Mas se ele for chamado de prisma triangular regular, esse triângulo é o triângulo equilátero. Tem lados iguais. Esse aqui, ó, a figura da base tem lados iguais, é um quadrado. Ele é chamado prisma quadrangular regular. Prisma quadrangular regular. A figura da base é um quadrado. E esse aqui, prisma pentagonal regular. Então, a figura da base é um pentágono de lados iguais. Tá, beleza. Planificação. Planificação nada mais é, pessoal, que desmontar o sólido. Então, uma brincadeira que não sei se vocês faziam, mas eu fazia isso na minha infância,
pegava caixa de perfume, caixa de qualquer coisa que tivesse em casa, e meu prazer era desmontar a caixa. Né? E desmontar é planificar, para ver como ficava, num plano, né? Numa superfície única. Porque uma caixa tem várias superfícies, várias faces, né? Nesse caso aqui tem 3 faces. É um prisma triangular. Então tem 3 faces e tem 2 bases. Mas se você desmonta essa caixa, você cria só uma superfície, que é essa aqui, ó, uma única superfície. A caixa está desmontada, isso é planificar. O Enem adora isso. Quase todo ano cai uma questão de planificação no Enem. Ora eles põem o sólido inteiro, como está aqui, o prisma, né? Pode ser o prisma, pode ser um cilindro, pode ser uma pirâmide, qualquer sólido. Nesse caso aqui, nesse exemplo, é prisma. Ora eles põem o sólido inteiro e põem embaixo, na letra A, B, C, D, várias planificações. E o aluno tem que olhar lá o sólido inteiro e marcar embaixo a planificação correspondente àquele sólido. Nesse caso aqui é um prisma triangular, regular. Vocês já estão vendo como é a planificação dele. Ou eles fazem o contrário, ele põe planificado, põe assim, nessa segunda situação aqui, ó, põe planificado, e põe embaixo, nas alternativas, vários sólidos. Põe um prisma, põe um cone, põe uma pirâmide, põe um cilindro para te marcar. Né? Se tu montar a planificação de volta para a caixa, né, para o sólido, que sólido vai gerar? E aí tu tem que marcar embaixo que sólido vai gerar. Né? Então o Enem gosta disso. É uma característica do Enem, tá? Não sei por que eles gostam disso, mas eles gostam, por isso que eu botei aí que o Enem gosta muito disso. Todo ano cai questão de planificação. E aí que a gente agora ia entrar nos cálculos e estourou meu tempo. O Marco Antônio vai entrar agora, né? Sim ou não? Sim. Pois é, então estourou o meu tempo. Não tem nem como eu avançar, ele vai passar seminário. Então a gente vai parar bem aqui. Na próxima aula a gente continua. Eu não vou deixar exercício, porque agora que a gente entrar nos cálculos, então não tem como deixar exercício. Essa primeira aula ela foi mais teórica, mais introdutória, como todo assunto é assim mesmo, é mais teórico no início, e depois que se afina, se entra nas contas, se entra nos cálculos, etc. Então, na próxima aula a gente continua, e aí na próxima aula eu deixo o exercício. Nessa aula não vai ficar exercício então, tá bom? Quem quiser já olhar, a apostila já está lá no Google Sala de Aula, já pode olhar a apostila, marquem a frequência de vocês. Terminou meu tempo, estava boa a aula, mas terminou meu tempo. Tá bom, galera? Bom seminário para vocês. Boa sorte lá. Tá bom, professor. Obrigado. Tá. Bom dia para vocês. Até a Bom próxima. dia, professor. Obrigado. Bom dia. Bom dia, bom dia.